Miguel Eduardo tinha 15 anos. Nascido e criado na zona norte da cidade, ele era apaixonado por arte desde pequeno. Gostava de desenhar rostos, especialmente os de sua família. Seu avô, um homem de fala mansa e olhar profundo, dizia que cada traço no rosto de alguém contava uma história. Inspirado por isso, Miguel começou a estudar, por conta própria, tudo o que podia sobre artistas negros, escultores afro-brasileiros e movimentos de arte marginalizada. Era um sábado de céu limpo quando a escola organizou uma visita ao Museu Nacional de Arte Contemporânea. Para Miguel, aquilo era mais que um passeio. Era um sonho. Ele foi com sua mochila nas costas, um caderno de anotações e o coração inquieto. Usava uma camiseta preta do Basquiat e os tênis que a mãe tinha economizado por meses para comprar. Tudo ia bem até a terceira sala de exposição, onde estavam obras interativas que permitiam aos visitantes se aproximar e tocar determinadas instalações. Miguel, empolgado, aproximou-se de uma peça feita de ferro retorcido e madeira que lembrava uma figura humana em luta. Pegou o caderno e começou a esboçar. Foi quando a supervisora da sala, Tiffany Gonçalves, uma mulher branca de pouco mais de 30 anos, aproximou-se rapidamente. Ela o observou por alguns segundos e, sem perguntar nada, soltou em voz alta: "Ei, garoto! Isso aqui não é lugar para bagunça. Saia de perto da obra, por favor." Miguel, confuso, tentou explicar que só estava desenhando. "Isso não é permitido", ela interrompeu. "E mantenha distância por segurança." Mas enquanto falava, dois meninos brancos, colegas de Miguel, estavam exatamente do outro lado da mesma peça, também fazendo anotações e até mais próximos da instalação. Tiffany não disse nada a eles, nem sequer os olhou. O professor de história, que acompanhava o grupo, percebeu a tensão e se aproximou. Tentou contornar a situação, mas Miguel já estava com os olhos cheios de lágrimas que ele se recusava a deixar cair. Não era a primeira vez que sentia o peso de ser tratado diferente, mas daquela vez doeu de um jeito mais profundo. Era como se, ali, onde ele buscava inspiração e conhecimento, o fizessem sentir que não pertencia àquele espaço. Mais tarde, ao relatar o ocorrido à direção da escola, Miguel ouviu promessas de providências, mas nenhum pedido de desculpas oficial veio do museu. Naquela noite em casa, Miguel pegou seu caderno. Ao lado do esboço da escultura, escreveu: "Mesmo quando nos mandam sair, continuamos dentro, porque a arte não tem cor. Mas a ignorância, sim." A mãe de Miguel compartilhou a história nas redes sociais. Em poucas horas, o relato viralizou. O museu foi pressionado e só então emitiu uma nota pública reconhecendo o episódio como uma falha de conduta. Tiffany foi afastada temporariamente. Mas para Miguel, a mancha daquele dia não sairia tão fácil. Apesar disso, ele não deixou de desenhar, nem de visitar museus. Pelo contrário, intensificou ainda mais sua produção artística. E anos depois, Miguel Eduardo voltou àquele mesmo museu. Mas não como visitante. Ele foi convidado a expor sua própria obra. E na abertura, diante de uma multidão, disse: "Hoje eu não estou aqui para me vingar. Estou aqui para ocupar, porque nossa existência é arte, e ninguém pode nos cancelar disso." Os dias seguintes foram um turbilhão para Tiffany Gonçalves. Em questão de horas, seu nome estava estampado nas redes sociais, nos jornais digitais e até em programas de televisão. Seu rosto aparecia em vídeos gravados discretamente por outros visitantes do museu, capturando o exato momento em que ela abordava Miguel. O título da matéria que viralizou era direto: "Adolescente negro sofre racismo em museu por parte de funcionária." No primeiro dia, Tiffany ficou em choque. Leu os comentários furiosos, as mensagens ofensivas, os pedidos de demissão imediata. Entrou em silêncio. Depois se trancou em casa. Sua primeira reação foi defensiva. "Eu só estava fazendo meu trabalho", repetia a si mesma, como um mantra frágil. Mas no fundo, uma inquietação começou a crescer. Algo nela sabia. Aquela não era a verdade inteira. Foi afastada do museu para investigação interna. Mas o que mais doía não era a suspensão, era a vergonha.
O mundo agora a via como símbolo de tudo o que ela jamais quis ser. Racista, opressora, excludente. Aquilo corroía sua imagem, mas mais que isso começou a corroer sua consciência. Na solidão forçada dos dias seguintes, Tiffany passou a rever o vídeo várias vezes. No início, tentando se defender. Depois, tentando entender. E, finalmente, percebendo. A expressão de Miguel. O constrangimento. O olhar de quem já passou por aquilo antes. Um olhar que ela não havia reconhecido na hora, mas que agora a perseguia. Começou a ler os relatos de outros jovens negros em espaços culturais. Leu sobre racismo estrutural, sobre viés inconsciente, sobre privilégios que ela jamais tinha notado em si. Pela primeira vez parou de se justificar. Começou a escutar. E doeu. Não era a dor de estar sendo julgada publicamente. Era a dor de perceber que, durante toda a vida, talvez tivesse sido parte de um sistema que calava, limitava e excluía, mesmo quando pensava estar sendo apenas neutra. Movida por esse desconforto, escreveu uma carta aberta. Não uma resposta genérica, mas uma confissão sincera. Disse: Miguel, naquele dia eu te vi como uma ameaça ao invés de te ver como o que você realmente era. Um jovem curioso, talentoso e apaixonado por arte. E isso diz mais sobre mim do que sobre você. Fui ensinada a temer o que é diferente de mim, mas nunca parei para desconstruir esse medo. Hoje eu entendo que errei, não apenas pela atitude, mas por tudo o que ela carrega. E peço desculpas, sem nenhuma justificativa, porque sei que meu arrependimento não apaga sua dor. Publicou a carta em seu perfil pessoal. Não para se limpar, mas porque finalmente entendeu que era hora de assumir a responsabilidade. Miguel leu. Ficou em silêncio por um tempo. Depois, respondeu com poucas palavras. Não quero sua punição, quero transformação. Que outros vejam o que eu vi no seu olhar, o desprezo disfarçado de autoridade. E que isso nunca mais se repita. A carta virou notícia. Alguns elogiaram o gesto. Outros disseram que era tarde demais. Mas Miguel, com maturidade rara para sua idade, sabia que a verdadeira justiça não era vingança. Era mudança. Meses depois, Tiffany se voluntariou para projetos educativos sobre antirracismo dentro de instituições culturais. Não como forma de limpar seu nome, mas como forma de não fugir daquilo que fez. Participava de rodas de conversa, ouvia histórias, chorava com relatos. E, mais importante, não tentava mais se justificar. Quanto a Miguel, seguiu crescendo, desenhando e escrevendo. Sua arte, marcada por traços firmes e olhares profundos, ganhou cada vez mais espaço. Mas mesmo nos dias de glória, nunca esqueceu o dia em que foi silenciado por existir. Nem o dia em que sua voz começou a ecoar tão alto que até o silêncio precisou ouvi-lo. Quando Miguel saiu do museu naquele sábado, não disse uma palavra. Nem para o professor, nem para os colegas. Guardou tudo como se fosse mais um desenho inacabado. Mas ao entrar no carro do pai, Carlos Eduardo, os olhos não aguentaram. Desabaram. E o menino que sempre tentava parecer forte, com os olhos no futuro e a mente nos sonhos, chorou como quem foi arrancado do próprio lugar no mundo. O que aconteceu, filho? Miguel hesitou. Depois contou. Palavras emboladas entre soluços. Ela gritou comigo. Disse que eu estava fazendo bagunça. Só porque eu estava desenhando. Os outros meninos, ela nem falou nada para eles. Carlos ficou em silêncio. Apertou o volante com força. Já tinha sentido aquele gosto amargo na boca antes. Era o mesmo de quando foi seguido por seguranças em um shopping com 19 anos. O mesmo de quando, aos 25, foi parado por dirigir um carro bom demais. Agora, aos 43, o mesmo veneno caía sobre o filho. Na segunda-feira foi até o museu. Pediu uma reunião. Queria ouvir, olho no olho, o que tinham a dizer. Mas ao chegar foi recebido por um segurança que pediu sua identificação com frieza. Quando ele se apresentou, disseram que o responsável pelo caso não estava disponível no momento. No dia seguinte, Carlos registrou um boletim de ocorrência. Denúncia de discriminação racial. Queria justiça.
Mas dias depois, o museu apresentou um boletim próprio à polícia. Alegaram que Miguel teve comportamento suspeito ao se aproximar demasiadamente das obras e que a funcionária agiu dentro do protocolo. O tom era claro, estavam tentando inverter a história. 2 semanas depois, 2 policiais à paisana bateram à porta da casa de Miguel. Disseram que precisavam conversar. Carlos, surpreso, deixou que entrassem. Começaram a fazer perguntas desconfortáveis. Se Miguel já tinha sido advertido na escola, se costumava andar com más companhias, se era agitado. Carlos perdeu o controle. Meu filho é um artista. Ele foi humilhado. E vocês vêm aqui perguntar como se ele fosse criminoso? Estamos apenas cumprindo ordens, responderam friamente. No dia seguinte, Miguel ficou em silêncio novamente. Mas dessa vez, não desenhou. Não abriu o caderno. Disse que não queria mais ir a museus, que não fazia sentido sonhar com um lugar onde já o viam como culpado antes mesmo de falar. Carlos chorou escondido no banheiro. Sentado no chão frio, sentiu a impotência cravar-se no peito como uma faca. Ele sabia que o mundo não queria ouvir histórias como a de Miguel. O sistema queria silenciar, desacreditar, arrastar a reputação de um menino negro até que restasse apenas a dúvida. E se ele tivesse mesmo feito algo de errado? O caso foi arquivado por falta de provas contundentes. A mídia, que antes cobrava explicações, logo se calou. O museu seguiu funcionando. Tiffany permaneceu afastada, mas recebendo salário. Mais tarde, voltou discretamente a um cargo administrativo. Miguel continuou crescendo, mas com um olhar mais maduro, mais duro. Seus desenhos mudaram. Tornaram-se mais sombrios. Desenhava silhuetas com bocas costuradas, olhos gritando e mãos amarradas. Quando perguntavam sobre o estilo, ele respondia: eu desenho o que vi quando me mandaram calar. Seu pai, por amor e por raiva, criou um coletivo com outros pais negros, Vozes Caladas, onde denunciavam casos de racismo em instituições culturais e de ensino. Não buscavam vingança, buscavam escuta, mas sabiam que cada passo era uma batalha contra um sistema que protege os agressores e silencia os agredidos. Miguel nunca mais voltou ao Museu Nacional de Arte Contemporânea, mas sua arte, anos depois, foi exposta em galerias independentes. Seus quadros denunciavam a dor, mas também a resistência. E em uma de suas obras mais comentadas, pintou um menino de olhos marejados, parado diante de uma escultura. Atrás dele, uma figura de terno com uma prancheta. Ao lado, 2 policiais de braços cruzados. E ao fundo, uma mulher de braços erguidos, tentando se justificar diante de câmeras invisíveis. No quadro, o menino era o único em cores vivas. Tudo ao redor era cinza. O título da obra era simples e brutal: Eu só queria desenhar. Miguel continuava dormindo pouco. Passava horas olhando para o teto, sem vontade de comer, sem energia para tocar no lápis. O caderno de desenhos, antes seu refúgio, agora era apenas um objeto sobre a mesa. Carlos observava o filho se apagar aos poucos, como uma vela acesa num quarto onde ninguém entra. A escola tentou seguir como se nada tivesse acontecido. Alguns colegas que viram a cena no museu o trataram com indiferença. Outros comentavam pelas costas: era só pedir desculpa e seguir. Por que tanta coisa? A supervisora só estava fazendo o trabalho dela. Carlos sentiu a dor de ver o filho, aos 15 anos, descobrindo que o mundo nem sempre se importa com a verdade quando ela vem da boca de um menino negro. Descobrindo que a dor dele não gerava comoção, gerava incômodo. E incômodos, a sociedade prefere varrer para debaixo do tapete. Miguel começou a faltar à escola. Não queria sair de casa. Dizia que não adiantava nada. Uma tarde, Carlos chegou mais cedo do trabalho e encontrou o filho deitado no chão do quarto, abraçado ao caderno. Tinha desenhado apenas uma coisa: um menino sozinho em uma sala branca. Sem janelas, sem porta, sem voz. Filho, disse Carlos ajoelhando-se ao lado. Você não é esse silêncio. Mas é assim que eles me enxergam, pai. Como se eu não tivesse direito de estar nos lugares. Como se eu fosse só um problema que entrou no museu errado.
Carlos segurou as lágrimas porque sabia que o filho precisava de firmeza, não de mais dor. Mas algo dentro dele doía como uma ferida aberta que ninguém vê. Era a velha ferida de ser pai de um menino que o mundo julga antes de conhecer. Um menino que não teve o direito de apenas ser criança. Dias depois, um jornalista independente bateu à porta. Queria conversar. Tinha ouvido falar do caso. Disse que não era matéria de audiência, mas de verdade. Carlos hesitou. Miguel não quis aparecer, mas permitiu que o pai falasse. A matéria saiu em um blog simples, mas foi sincera, sensível, profunda. Pela primeira vez, alguém olhava para o menino e não para a polêmica. Não o chamavam de menor, nem de suspeito, nem de desentendido. Chamavam-no pelo nome, Miguel Eduardo. A matéria viralizou de forma diferente. Não com raiva, com dor. Muitos se viram nele. Muitos pais, muitas mães, muitos meninos calados. Mensagens começaram a chegar de todos os cantos do Brasil. Miguel é meu filho. Miguel fui eu, aos 15 anos, expulso de uma biblioteca. Miguel é a nossa história que ninguém quer contar. Com o tempo, um coletivo de artistas negros convidou Miguel para um encontro em uma ocupação cultural. Ele resistiu no início, mas Carlos o incentivou. Eles vão te ver, filho. Não com os olhos tortos que te seguiram no museu, mas com os olhos de quem enxerga a alma. Miguel foi. E pela primeira vez desde o trauma, desenhou diante de outras pessoas. Em silêncio, no canto da sala. Fez um retrato a carvão de uma criança com os olhos arregalados, diante de um mundo que insiste em negar sua beleza. Quando terminou, um artista mais velho colocou a mão em seu ombro e disse: "Isso não é só desenho, isso é sobrevivência." Miguel voltou para casa com o coração ainda pesado, mas aceso. Era só o começo. A ferida ainda sangrava. A justiça ainda não veio. Mas agora, ele sabia que não estava sozinho. Sabia que o silêncio imposto podia ser rompido. Não com gritos, mas com traços, com arte, com verdade. E seu pai, ao vê-lo desenhar novamente, sorriu pela primeira vez em semanas. Sabia que o mundo ainda era cruel, mas também sabia que ali, na ponta daquele lápis, havia uma arma poderosa. Não para ferir, mas para iluminar. 3 anos se passaram. Miguel agora tinha 18. Não era mais o menino que saiu em silêncio daquele museu. Era um jovem com a postura firme de quem aprendeu cedo demais a carregar feridas invisíveis. Seus desenhos já tinham participado de 3 exposições coletivas e uma individual. Em suas obras, o tema da infância silenciada continuava presente, mas agora com uma força transformadora. Onde antes havia apenas dor, surgiam sinais de reconstrução. Foi em uma dessas exposições que o improvável aconteceu. Naquela tarde, Miguel estava na galeria comunitária onde sua arte seria exibida. A sala era pequena, mas viva. Quadros de rostos negros em chamas emocionais, sombras com olhos brilhantes e crianças flutuando entre mundos possíveis. Ele estava explicando uma das obras para um grupo de estudantes, quando, ao virar-se, seus olhos cruzaram com os dela. Tiffany Gonçalves. Estava ali, diferente, mais velha, menos segura. Não usava mais salto alto, nem o coque rígido. Estava com um vestido simples e um olhar hesitante, quase infantil. Miguel congelou por um segundo. Os ruídos da galeria pareceram silenciar. Ela se aproximou devagar, como quem pisa em chão sagrado. "Miguel?" disse com voz trêmula. Ele assentiu, não com raiva, nem com acolhimento, apenas com presença. "Eu não esperava te encontrar aqui. Ou melhor, eu soube que essa exposição era sua, mas hesitei. Não sabia se devia vir, mas algo me trouxe." Silêncio. Ela respirou fundo, olhou para os quadros, depois para ele. "Eu fui cruel com você. Eu sabia o que estava fazendo, e mesmo assim, eu escolhi seguir o instinto do medo. Medo de você. Medo da sua presença. Eu me tornei aquilo que eu mesma dizia abominar." Miguel olhou para ela. Ainda havia ferida em seus olhos, mas também serenidade. "Você me apagou, na frente de todos, e depois me ignorou enquanto meu nome virava manchete." Ela engoliu em seco.
A voz vacilava. Eu me escondi, atrás de um sistema que sempre protegeu gente como eu. Mas eu li suas entrevistas, vi suas obras, e pela primeira vez, eu realmente te vi. De verdade. Vi o menino que eu humilhei e quis pedir perdão, não para aliviar minha culpa, mas porque você merece escutar da minha boca que você não estava errado, que o problema nunca foi você. Miguel respirou fundo, passou a mão pelo cabelo. Depois apontou para uma das obras na parede. Era uma das mais intensas. Um museu todo cinza, com um menino colorido no centro, desenhando, enquanto mãos anônimas tentavam apagá-lo com borrachas gigantes. Aquele dia quase matou meu amor por arte. Mas hoje, eu entendo. Eu não pintei essa cena para te punir. Eu pintei para libertar, para que outros meninos que passarem pelo que eu passei saibam que podem sobreviver, e criar, e transformar. Tiffany começou a chorar. Você tem um coração muito maior do que o meu foi um dia. Obrigada por me permitir estar aqui, mesmo que eu não merecesse. Miguel hesitou, depois estendeu a mão. Não para esquecer, mas para transformar. A dor que a gente causa no outro é como tinta derramada. Não dá para limpar sem deixar marca, mas dá para usar essa marca como parte da pintura. Ela segurou a mão dele, e por um instante o tempo parou. Naquela sala, onde o passado sangrou, houve espaço para uma reconciliação silenciosa. Não uma reconciliação fácil, mas real. Entre um menino que quase teve sua alma silenciada e uma mulher que, ao reconhecer a própria sombra, começou enfim a aprender o que é escutar. O tempo passou, e com ele, as cicatrizes de Miguel não desapareceram, mas se reorganizaram em outra coisa. Cada dor virou traço, cada lágrima, sombra, cada injustiça, cor. Aquele menino negro de 15 anos, humilhado em um museu, agora era referência em espaços onde antes teria sido seguido por seguranças. Suas obras cruzavam fronteiras, mas mais importante, sua história cruzava corações. Miguel não se tornou famoso por fama, mas por fazer da dor arte, e da arte um espelho para que o mundo se olhasse com mais verdade. Seu pai, Carlos, continuava presente, orgulhoso, silencioso como sempre foi, mas com os olhos molhados de gratidão sempre que via o filho ser a voz de tantos meninos invisíveis. Você é meu herói, filho, disse certa vez enquanto assistiam juntos a uma reportagem em que Miguel era homenageado por um projeto cultural em escolas públicas. Eu só sobrevivi, pai, respondeu Miguel com um meio sorriso. E agora quero que outros meninos não precisem mais sobreviver. Quero que eles vivam. Miguel criou o Instituto Luz Invisível, um espaço de acolhimento, escuta, arte e formação para jovens negros e periféricos que carregavam em si mais peso do que o mundo podia ver. Ali a arte era ferramenta, mas também escudo, também espada, também abrigo. Muitos dos jovens que chegavam lá vinham em silêncio, como ele um dia esteve. Chegavam cabisbaixos, desconfiados, com os ombros pesados de julgamentos, mas saíam olhando o mundo com mais coragem, porque ali, ao contrário daquele museu, não precisavam provar que pertenciam. Pertenciam desde o primeiro passo. A história entre Miguel e Tiffany nunca foi esquecida, e nem deveria. A reconciliação foi um gesto de maturidade, mas não um pedido de aplauso. Miguel sabia, o perdão é pessoal, mas a luta é coletiva. Anos depois, em uma cerimônia simbólica no mesmo museu onde tudo aconteceu, Miguel foi convidado a pintar um mural no grande saguão. O espaço antes marcado por silêncio cúmplice agora ganharia cor, voz, memória. E foi assim que ele desenhou ali, em tinta permanente, a imagem de um menino negro segurando um lápis como quem segura um raio, iluminando os corredores da história com a força de sua presença. No canto do mural, discretamente, uma frase escrita em letras pequenas dizia: aqui onde tentaram me calar, eu escolho falar, para que outros jamais sejam silenciados. Ao final da inauguração, o público aplaudiu de pé, mas Miguel não chorou.
Apenas respirou fundo. Sabia que a luta estava longe de terminar. Sabia que ainda existiam muitos meninos como ele, espalhados por museus, escolas, calçadas e vielas, esperando apenas serem vistos. E sabia que agora, mais do que nunca, sua voz